Apresento meus irmãos, graça e paz àqueles que não estavam no início, não viram nossa saudação, que a graça e a paz de Jesus esteja convosco. Uma alegria nós estarmos mais uma vez reunidos para juntos celebrarmos ao Senhor. Estamos programando a série sobre a segunda vinda de Cristo para a segunda quinzena de janeiro. Ou seja, daqui a alguns breves dias nós vamos estar dando início, mas eu gostaria de, nesse primeiro sermão de 2021, trazer uma palavra pastoral para a nossa igreja. Para a igreja da Mário Quintana, para os membros, para os amigos, visitantes que volta e meia estão reunidos conosco, aos pais, às mães, aos filhos, aos obreiros. Eu gostaria de trazer uma palavra pastoral nesse primeiro domingo de 2021. E eu gostaria de fazê-lo convidando vocês a abrirem a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Palavra que eu gostaria de compartilhar com a igreja, vou fundamentá-la aqui em Timóteo, capítulo 1, e o verso de número 7, apenas o verso 7. As pessoas bem ruins pelo final de semana, pelo feriadão, que esbanjaram e que comeram bastante, não vieram. Parabéns aos que estão meio mal, porque eu sei que vocês, na maioria, que estão meio mal. Um ou outro está bem, né? Um ou outro está bem, mas a maioria de vocês estão meio mal. Eu falei com uma meia dúzia na chegada assim, pastor, Coisa boa, foi muito bom o tempo de descanso, um feriadão na presença de Jesus. Pois então, todos acharam 1 Timóteo 1:2? Diz-nos assim a palavra de Deus: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Covardia, que correlato de fobia aqui, de medo. E a palavra que estava orando ao Senhor, pedindo a Jesus uma palavra para falar com a igreja nesse primeiro domingo, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre medo. Sobre medo. Nós vivemos numa época de fobias, de medos, épocas de síndrome do pânico. Nós, seres humanos, estamos sujeitos a esse sentimento de ter medo. Uns têm medo de determinados bichos, determinados animais. Outros têm medo de outros. Há pessoas que têm um temperamento propenso ao medo, à timidez, até mesmo ao pessimismo. Ao medo natural, gerado pelo bom senso, pela prudência. É alguém que está em cima de um edifício muito alto, vai sentir medo pela questão da prudência, de ter entendimento, e é um medo natural. Vai tomar determinados cuidados para se proteger, é um medo natural. Mas é o medo que Timóteo está experimentando quando um dos seus exemplo maior, pai espiritual, líder espiritual, pastor, mentor, exemplo,
está preso, na iminência de morrer. Ele recebeu a imposição do presbitério pela mão do apóstolo Paulo. E agora aquele referencial, aquele líder, aquele exemplo, aquela fonte de encorajamento, aquela fonte de contentamento para o ministério muito recente do jovem Timóteo, está preso, próximo à morte. Ele vê o sofrimento do apóstolo Paulo, a perseguição do apóstolo Paulo, ele vê o apóstolo perdendo a liberdade, sendo lançado no cárcere, está na iminência de ser executado por Nero, e ele, segundo Paulo escreve, nos parece que Timóteo está medroso, tímido, desanimado, desencorajado. Parece que ele está com aquele tipo de medo que é um medo mórbido, que nos impede de prosseguir. Não um medo natural, um medo comum, mas é um medo que nos faz ficar pensando de tal maneira que impede a vida, impede que nós executemos as nossas funções, os nossos deveres, impede que nós vivamos a vida como a vida deve ser vivida, impede que nós desempenhemos a nossa vocação. E essa é a ideia. Parece que Timóteo vê a seriedade da sua vocação, do seu pastorado, a seriedade do seu ministério, e devido à perca do apóstolo Paulo, que está em eminência, ele está tão fragilizado que Paulo chega a escrever 2 epístolas para ele, para removê-lo desse pânico, para removê-lo desse medo, para encorajá-lo, para animá-lo, para despertá-lo, para fortalecê-lo. E muitos de nós somos assim. Quando nós mudamos de emprego, nós temos medo, como é que será o novo chefe? Mudamos de cidade, como é que será a vizinhança? Às vezes temos, por motivo maior, temos que mudar de igreja e temos algum tipo de medo. O que vai acontecer agora? Como é que será essa nova comunidade? E especialmente sobre esse novo ano que se inicia, nós já viemos de um ano difícil. E o nosso coração pode estar acometido do que será. Ficamos preocupados, ansiosos, com o coração tão cheio, tão carregado, com a mente tão perturbada. Hoje é dia 3, eu estou perdido já no 3º dia do ano. Dia 3. Possivelmente hoje alguém, no 3º dia do ano, seus pensamentos já estão a 1000 pelo Brasil, como diz meu pai, a 1000 pelo Brasil. O coração já está angustiado, o que será? Instabilidade política, instabilidade econômica, instabilidade na saúde, instabilidade na religião, porque em cada esquina alguém abre uma pimbimboca, diz que é igreja e põe o nome de Jesus e sai pregando cada loucura da sua mente. Crise na religião, crise na política, crise na moral, e os corações estão preocupados com 2011. Falei para vocês que eu teria uma palavra pastoral para o início desse ano. E a palavra é: como vencer o medo? Como 2021? Palavra pastoral para 2021. Falei 2020, né? 2011, piorou ainda. Como vencer o medo
neste novo ano que inicia, num cenário tão catastrófico em que nós vivemos? Como romper o medo, as preocupações, as ansiedades da vida? Como? Qual é a maneira? Qual é o conselho de Deus para o nosso coração, como igreja, como pais, como mães, como profissional, como empregado, como pastor, como sacerdote do lar? Paulo nos dá algumas recomendações dessas duas epístolas, que podem ser resumidas no verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Nenhum de nós, nenhum ser humano, em si mesmo, possui a excelência de espírito inabalável e as confianças necessárias para o exercício da vocação cristã. Em nós não há recursos necessários, força necessária para exercer os nossos deveres, para exercer a nossa vocação. Literalmente, Paulo está dizendo, Timóteo está ali meio medroso diante dos desafios pastoral, está com medo, meio com timidez, por ser um jovem obreiro. E é realmente isso, Timóteo. Tu não tem condições de si mesmo. Você descobriu um caminho, é esse o caminho, só que você não pode parar nisso. O sucesso do exercício da tua vocação, ainda que jovem, ainda que inexperiente, ainda que com pouca força, não está na tua habilidade, mas está em você ser cheio do Espírito. Você recebeu o Espírito. E é isso que te capacita, é isso que te fortalece, é isso que te garante você exercer. Nós temos desafios demais. Há tantos obstáculos, os obstáculos são tantos, são tão imensuráveis, que nenhuma coragem humana é suficiente para transpô-lo. Qualquer homem cai quando não sustentado pelo poder do Espírito Santo. Essa é a ideia que Paulo tem ao escrever esse verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu um espírito de medo, um espírito de temor. A maior força, a maior coragem que você tenha não é suficiente para você transpor os desafios da vida. O ser humano precisa do Espírito de Deus. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas um espírito de poder. Primeiro conselho pastoral, nesse sermão sobre o medo do futuro, sobre o medo, sobre o que será desse ano novo, o que será desses meses que virão. Aqueles que estão preocupados, tensos, confusos, perturbados. Será que terei estabilidade no serviço? Será que terei estabilidade no ministério? Será um monte de dificuldades? Primeiro conselho que o apóstolo nos ensina é que nós jamais conseguiremos vencer os obstáculos na nossa capacidade. Nós só venceremos o medo e todo e qualquer tipo de adversidade na energia, no poder, na força do Espírito Santo. É por isso que no verso de número 6 ele diz: por esta razão venho lembrar-lhes que reavive o dom que há em ti.
A única maneira de vencermos o medo paralisante é o reavivamento do dom, é o fortalecimento do dom, é o enchimento do Espírito de Deus, é o reavivamento, é o despertar no poder do Espírito Santo que nos faz triunfar. Bendito seja o nome do Senhor. Por esta razão venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. A saída não é ficar olhando para dentro de você, Timóteo. A saída não é ficar em volta do teu mundinho. A saída é você estar cheio do Espírito Santo, cheio da vida de Deus. O Espírito que Deus nos deu não é um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de força, de autoridade, de virtude. Lembro do último sermão de 2020, Davi cantando, eu citei aqui para vocês na terça-feira, que no Senhor eu solto as muralhas, no Senhor eu destruo exércitos, no Senhor e na força do seu poder. Se você tentar ser pai, mãe, marido, esposa, obreiro, seja lá o que você for fazer neste ano, sem a capacidade, sem o revestimento, sem a autoridade, sem a graça advinda do Espírito de Deus, você ficará extenuado, você ficará frustrado, você ficará prostrado, você ficará caído. Mas se você fazer, realizar, andar no poder do Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor, você vai sair, você vai vencer o medo, a preocupação e a ansiedade. Esse é o primeiro conselho do apóstolo Paulo para vencer o medo, especialmente o medo do futuro, do desconhecido. O que será após a partida de Paulo? O que será? A igreja vai ficar sobre minha responsabilidade. O que será? Nós já experimentamos isso. Quantos perderam um pai bem cedo? A mãe bem cedo, ficaram órfãos. Conheço meninos e meninas da igreja que perderam os pais com 3, 4, 5 anos de idade, 10 anos de idade. E agora, o que será? Como é que a minha vida vai ir? Como é que as coisas funcionarão? Com relação à vida cristã, é isso que Paulo tem em mente. É isso que Paulo está querendo dizer com relação à vitória, o triunfo sobre o medo do futuro, sobre o medo da manhã. É que habita em nós o Espírito de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Nós não temos medo do que nos advém no amanhã. Nós não temos medo do amanhã, do futuro. Nós temos medo de nada, pois nós somos a habitação do Espírito de Deus. Deus habita conosco, Deus caminha conosco, Deus anda conosco. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo conselho sobre o medo do futuro que eu gostaria de trazer para a igreja da Mário Quintana nesta manhã, o primeiro é ser cheio do Espírito. Entendemos que somos a habitação do Espírito Santo. A segunda nós recebemos o Espírito, não recebemos o Espírito de covardia, mas o Espírito de poder. E nós recebemos o Espírito de amor. Possivelmente nem em divã de psicólogo, psiquiatra, ou em muitos pastores que vão falar sobre medo, ninguém colocaria amor. Contra as preocupações, as confusões, medo, pânico, temor, assombro, espanto, que nos aterroriza,
e que pode nos aterrorizar, Paulo nos admoesta, e admoestando a Timóteo nos admoesta também aqui nesta manhã, nos dizendo: lembre-se do amor de Deus. Lembre-se que vocês são amados. Lembre-se da pessoa de Jesus. Lembre do seu sofrimento. Lembre da cruz. Lembre dos espinhos. Lembre dos açoites. Lembre dos cuspes que ele recebeu. Lembra das afrontas que ele enfrentou. Lembra-se do esforço que ele empenhou por amor a vocês. Lembre-se, recordem-se. Não recebemos o espírito de covardia, mas de poder e de amor. Lembre-se do amor de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. A graça de Deus em Cristo Jesus trouxe a vida e a imortalidade, como ainda no decorrer desse texto ele vai dizer. No verso 10, e manifestou agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe a luz, vida e imortalidade mediante o Evangelho. Recebemos um espírito de amor. Quando o medo assolar a sua família, quando o medo assolar a sua mente, quando o medo assolar o seu coração, quando o medo assolar o seu espírito, recorde do amor de Cristo por você. Lembre-se do amor de Deus por você. Hoje em dia é nas músicas, é poesia, é filosofia, todo mundo diz que ama e ama e ama e quase ninguém prova o seu amor para com o outro. Amor é apenas um sentimento, uma emoçãozinha que não passa de uma coceirinha na alma em nossa cultura. Mas amor exige responsabilidade, compromisso, sacrifício, fidelidade e lealdade. E Paulo falando sobre esse amor, especialmente o amor de Deus, em Romanos capítulo 5, verso 8, diz: Deus prova o seu amor para com o homem, em que Cristo Jesus morreu por nós, ainda pecadores. Deus prova, Deus dá prova do seu amor. Ele não precisava dar testemunho e nem dar prova do seu amor, mas Deus quis dar. Deus prova o seu amor para com o homem, em que Cristo Jesus morreu por nós, ainda pecadores. Para vencer o medo, para vencer a covardia, nós devemos lembrar que Deus nos deu um espírito de poder, um espírito de amor. Deus nos amou, não como nós estamos hoje, todo mundo bonitinho, salvo e regenerado. Deus te amou quando você era inimigo dele, quando você estava em rebelião contra ele, quando você estava atolado em pecados e imundície. Deus olhou para você e te amou, como o evangelista João diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Que bondade é essa? O que Ele viu em nós? Indignos, inglórios, não merecedores, mas porque Ele é amor, porque Ele é bondade. Essa é a segunda coisa que ensina-nos a vencer os medos, ancorarmos nossa vida, nossa família, nossa igreja no amor de Deus. Coisa boa. A pior coisa no mundo é pessoas mal amadas.
Pessoas mal resolvidas e mal amadas são as piores pessoas que existem. São chatas, são asquerosas, são nojentas, são horríveis. Pessoas mal amadas que vivem desgostadas da vida. Parece que foram batizadas no vinagre. Fizeram curso para abelha ou para zangão, dão ferroada em tudo e em todos. Nada está bom, tudo está ruim, a vida é azeda, é terrível. Coisa boa é pessoas bem resolvidas, pessoas resolvidas interiormente, pessoas bem amadas. Com relação ao medo, é isso que Paulo está nos ensinando. Coisa boa quando as pessoas sabem que elas são alvos, frutos do amor de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Quando nós somos alvos, entendemos que somos alvos do amor de Deus. O grande problema é que a gente tem facilidade que o amor de Deus seja para o próximo. Deus perdoa o pecado do próximo, Deus ama o próximo, Deus ama o pastor, a mulher do pastor. Não, Deus ama ao Gabriel. Como não amar o Gabriel? Claro que Deus ama o Gabriel, mas nós temos dificuldade de olhar que aquela cruz, que aquele amor foi um ato de Deus me amar também. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos dificuldade de aplicar o amor de Deus ao nosso próprio coração. Nós temos dificuldade de pregar o Evangelho, acertar o Evangelho para o nosso próprio coração. Parece que Deus ama facilmente, o Espírito foi dado facilmente a todas as pessoas, mas para nós temos dificuldade. Especialmente se você fica olhando para o teu passado, para os teus erros pregressos. Olha, meus irmãos, se Deus tivesse que aceitar as pessoas pela uma vida passada de ordem e bem-sucedida, Deus não amaria ninguém, pois todo mundo já nasce no ventre pecador. Mas Deus ama porque Ele ama, Ele só faz isso, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a sua natureza. Essa é a sua natureza. A saída para ver uma vida sem temor, sem medo, é receber, é acolher, é abraçar o amor de Deus. Eu sou amado de Deus, eu sou amada de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou querido. Não me interessa o que o diabo diga, o que Satanás diga, que a minha natureza diga, que o inferno diz. O Evangelho diz que eu sou amado por Cristo e acabou. Aleluia. O problema é que nós temos tanta dificuldade de ver Deus como Deus é. Deus é amor. Nós nutrimos na consciência pensamentos ruins acerca de Deus. Deus é que nem nós. Se alguém errar conosco uma vez, a gente até perdoa, duas, de repente até vá três, com muito esforço nós ainda abriremos o peito, o coração, mas quarta, quinta vez, aí fica difícil. Deus não é que nem nós. Deus não é um tirano, Deus não é um déspota, Deus não é rancoroso, Deus não é mau. O John Owen dizia isso. Um dos nossos piores pecados e o nosso maior problema é nutrirmos pensamentos ruins acerca de Deus. Deus é amor. Paulo diz a Timóteo, no meio dos seus medos, das suas preocupações, para lhe encorajar. Deus nos deu não nos deu um espírito de covardia, não é um espírito de medo, mas de poder, de força, de autoridade e de amor. Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E Deus derrama o amor em nossos corações pelo Espírito que nos deu. Todo aquele que é pai, toda aquela que é mãe aqui, todo aquele que é pai, toda aquela que é mãe aqui nesta manhã, você faria de tudo para cuidar do teu filho ou da tua filha? Faria de tudo, sim ou não? Por que nós achamos que Deus é um pai inferior ou menor do que nós? Por que nós bloqueamos? Por que nós paralisamos? Por que nós tememos? Por que nós achamos que somos pais melhores que Deus?
somos mãe melhor do que Deus. Por que nós achamos isso? Por que nós achamos que eu amo a Daniela me ama? Eu fiz até, na virada do ano, fiz até dedicação de amor, no 21º ano novo junto. Por que nós achamos que nós somos um marido maior e melhor do que o próprio Deus? Por que nós temos a dificuldade de receber e acolher o amor de Deus? E aí, meus irmãos, imagina o melhor pai do mundo que você já viu, imagina a melhor mãe, imagina o esposo ideal, imagine a esposa ideal que você já viu nas relações, que seja na família, seja na igreja, seja na história, seja quem for, ou num romance que você viu, esse era o marido ideal. Imagine, ele não é uma fagulha do que é o amor de Deus. Deus é mais pai, mais esposo, mais mãe. Ele ama mais do que qualquer ser humano. Deus não nos ama menos do que um ser humano. Deus não nos ama menos do que uma mulher. Deus nos ama menos. Se nós somos pecadores falhos, amamos de forma gloriosa, imagine Deus. Eu queria poder colocar o meu coração dentro do coração de vocês agora. Literalmente. Porque tem gente que olha para o seu marido, nossa, que exemplo de amor. Ele não é nenhuma fagulha do amor do nosso Pai. Que venha 2021, que venha 2022, que venha 2023, que venha o que vier, Deus nos ama, bendito seja o nome do Senhor. E é só o poder do seu amor que nos tirará de todo medo, de toda confusão, de toda covardia, de toda indiferença, somente o amor de Deus, no poder do Espírito Santo. Mas que redundância falar isso para a igreja cristã. Quem deveria ser o povo do amor, o povo da generosidade, o povo que provou, sorveu, aleluia, a vida de Deus, se entregando por pecadores, gente amável, gente amada. Conhecemos o amor maior, o amor de Deus. Ó Timóteo, por que tanto medo? Por que tanta covardia? Ó Timóteo, saída não está nos teus pensamentos. Eu preciso ir para o spa. Eu preciso esvaziar a mente, eu vou fazer yoga. Até pode ajudar alguma coisa. Conhecimento pessoal, autodisciplina, ok. O problema não é você, a saída não é você esvaziar a mente. A saída é você encher o coração do amor de Deus. Eu preciso, não preciso nem pensar, nem raciocinar direito. Timóteo, você recebeu um espírito de poder, você recebeu um espírito de amor. Em último lugar, Timóteo, você recebeu um espírito de moderação, de disciplina. Também não é ir ao outro extremo. Não, agora eu sou amado, eu tenho o poder do Espírito Santo, eu vou me atirar na frente dos carros por aí. Não é isso. O agricultor não olha para a terra assim, vai dar o fruto aqui. Não, ele vai arar a terra, ele vai plantar a semente, e ele vai descansar confiando no resultado que pertence ao Senhor. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de disciplina, de moderação, de autocontrole. Eu não serei dominado pelas minhas emoções, eu não serei dominado pelos meus sentimentos, eu não serei dominado pelo pânico. Te controla, Timóteo. Controla essa tua mente, controla esse teu coração. O Espírito de Deus nos capacita a isso.
Esses são 3 conselhos que eu gostaria de relembrar à igreja da Mário Quintana pelo início deste ano. Primeiro culto de 2021. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei como é que está a tua vida conjugal, eu não sei como é que está a tua vida profissional, eu não sei quais são as tuas contas, eu não sei como é que está a tua vida espiritual, não sei. Mas eu gostaria de encorajar você, de lembrar você essas 3 verdades. Seja cheia do Espírito Santo, seja cheio do amor de Deus. Seja controlado, moderado e disciplinado para a glória do Senhor. Eu gostaria de encerrar com vocês, lendo com vocês algumas promessas da palavra de Deus. Eu gostaria de encerrar com vocês, lendo alguns textos da palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Romanos, eu pedi que a banda já esteja ali, assumindo apostos. A palavra de Deus diz que, lá em Romanos 10, 17, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir a você que ouça então, alguma das palavras de Deus, alguma das promessas de Deus. Como vencer o medo do futuro? Como vencer o medo neste novo ano que inicia? Gostaria que encorajar, para fortalecer a sua fé, você escute alguns textos que eu vou ler com vocês aqui. Isaías 41, verso de número 10, diz: não temas, pois estou contigo. Não desanime, pois eu sou seu Deus. Vou te fortalecer e te ajudar. Eu vou te sustentar com a minha mão direita justa. A versão que eu trago é da King James. Isaías 26:3 diz assim: você manterá em paz aqueles cujas mentes estão firmes, porque eles confiam em você. Deuteronômio 31, verso 8 diz assim: o próprio Senhor vai adiante de você e estará com você. Ele nunca deixará você e nem o abandonará. Não tenha medo, não seja desencorajado. João capítulo 16, verso 33 diz assim: eu vos disse estas coisas para que em mim tenhas paz. Neste mundo vocês terão problemas, mas tenham coragem, eu superei o mundo. Salmo 32, verso 8: vou instruí-lo e ensiná-lo no caminho que você deve seguir. Vou aconselhá-los, meus olhos amorosos estarão sobre você. Salmo 37, verso 23 e 24: o Senhor firma os passos de quem nele se agrada. Ainda que tropece, não cairá, porque o Senhor segura com a sua mão. Mateus capítulo 11, verso 28 e 29 diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre você e aprenda comigo, pois sou gentil e humilde de coração, e você encontrará descanso para as suas almas. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10 diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, vou me gabar ainda mais alegremente das minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. E por isso, que por amor a Cristo sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas adversidades, nas perseguições, na dificuldade, pois quando estou fraco, então eu sou forte. Isaías 40, verso 31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles vão subir nas asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desmaiarão. Jeremias capítulo 29, verso 11: pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor,
planos para prosperar e não para prejudicar vocês, planos para lhes dar esperança e um futuro. Filipenses 4, 6 a 7 diz: não andeis ansiosos por nada, mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que transborde todo entendimento, guardará o seu coração e as suas mentes em Cristo Jesus. Êxodo 14 e o verso 14: o Senhor lutará por você, você só precisa ficar quieto. Romanos 8, 28: e sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isaías 40, verso 29: ele dará força ao cansado e aumenta o poder aos fracos. Isaías 41, 13: pois eu, o Senhor, teu Deus, que te seguro pela mão direita e te digo, não temas, vou te ajudar. Isaías 43, 2: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando você passar pelos rios, eles não passarão por cima de você. Quando você andar pelo fogo, você não vai se queimar. As chamas não queimarão você. Isaías 54, verso 10: ainda que as montanhas sejam abaladas e as colinas removidas, o meu amor infalível por você não será abalado, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de vocês. Isaías 49, 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que vieste a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Lucas capítulo 11, verso 9 a 13 diz: portanto, eu vos digo, pedi e será-vos dado, procurai e ser achado, bata e a porta será aberta para você. Para quem pede, recebe, quem busca, encontra, e para aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, pais, se um filho pedir peixe, vai lhe dar uma cobra? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se você então, embora seja mau, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. João 16, 33 diz assim: em mim você pode ter paz, no mundo você terá tribulação, mas tenha coragem, eu venci o mundo. E para acabar, Romanos capítulo 8, 31 ao 38, vou pedir que os irmãos usem a versão da NAA aqui na tela, e nós vamos encerrar com essa última promessa da parte de Deus. Romanos 8, 31 ao 39. Que diremos, pois? Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuadamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos estar em pé no nome de Jesus. Não temas, não temas, não tenha medo. Confie no Senhor, descanse em Deus, esconda o teu coração em Jesus, não se preocupe, Ele é mais Pai do que você,
Ele está mais preocupado em abençoar a sua vida do que você ser abençoado. Essa era a palavra que eu tinha pastoral para a igreja da Mário Quintana, nesse ano que se inicia. Em meio às incertezas, dúvidas e medos que pode assolar o nosso coração, esse primeiro domingo do ano, debaixo da autoridade do Espírito Santo, eu digo, não temas. Sobre essas palavras de Deus eu digo, não se preocupe, não temas. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio do amor de Deus. Moderação e disciplina. Autocontrole. Não seja dominado pelo medo. Não seja paralisado pelo medo. Não seja amordaçado pelo medo, pelo pânico. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Nós vamos orar a Jesus. Depois eu vou passar ao Herman, que vai estar dando as considerações, como é que vai ser a procedência do culto. Bendito Deus e Pai, na Tua presença nós estamos esta manhã, nesse primeiro domingo, Senhor, como igreja, reunidos para ouvir o Santo Evangelho. E que Evangelho glorioso, como nós cantamos há poucas semanas do Natal, Emmanuel, Deus conosco, Deus conosco, Deus a nosso favor. Pai Celestial, nós temos dificuldade, te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós vacilamos, temos dificuldade de confiar no Teu amor, no Teu poder, na Tua orientação, na Tua ajuda. Quantas vezes, Senhor, nós queremos controlar, dominar, achamos que a igreja, ministério, família, enfim, Senhor, profissão, carreira, ó Deus, achamos que nós temos o controle de todas essas coisas, Senhor. Ah, Senhor, as dificuldades, as tarefas são gigantes, Senhor, e nós só poderemos conseguir vencer e triunfar no poder do Espírito Santo, na força do amor de Deus, ó Senhor, e no espírito de moderação, de discernimento, de disciplina, Senhor. E nós te pedimos, ó Senhor, nos encha com essas virtudes nesta manhã, nos revistas com essa virtude nesta manhã, Pai Santo, Pai glorioso. Nós te agradecemos, Senhor, pois o nosso futuro está em Tuas mãos. Nós não devemos nos preocupar com amanhã. O Senhor está no amanhã, o Senhor cuida do dia do amanhã. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós não temos por que temer esse ano que inicia. Nós não temos razões para temer esses meses e as semanas que estão para nossa frente, Senhor. Nós não temos razões para temer, Senhor, sobre o futuro, pois o Senhor está nele, Senhor. O Senhor está agindo, Senhor, pois Tu és, ó Deus, o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Tu és o Deus de perto, Deus de longe, Deus do passado, presente e futuro. Que a Tua igreja, que Teus filhos, Senhor, aprendam, Senhor, a vencer o medo, as preocupações, ó Deus, e as perturbações do coração, ó Deus, aqueles medos imaginários que nunca vão acontecer, mas que, ó Deus, afligem a nossa vida, treinam as nossas energias, Senhor, para a Tua glória, que o Teu Espírito, que o Teu amor, que a Tua virtude, Senhor, esteja sobre a nossa igreja, ó Deus, fazendo nós marcharmos, triunfarmos, executarmos, ó Deus, seja, ó Deus, a vocação que o Senhor tem nos dado, seja da família, no lar, doméstico, seja na vida profissional, seja na igreja, que nós possamos desempenhar as nossas vocações, ó Deus, sem medo, sem temor, sem timidez, mas com liberalidade, com graça, com poder, com vida, para que o Teu nome seja famoso, para que o Teu nome seja glorificado.